Boa tarde, meu povo abençoado. Eu sou o Jordão. Aqui está o Dester. O sol está se pondo. Nós estamos nessa caminhada e eu gostaria de refletir com vocês sobre pobre de espírito. Registrar aqui os evangelhos, aqueles testemunhas das ministrações de Jesus no Monte da Bem-aventurança, a qual eu tive a oportunidade de estar no Monte das Boas Atitudes, das Bem-aventuranças, aonde Jesus pregou esse sermão das Bem-aventuranças. Ele falou de várias aventuranças, de várias bem-aventuranças, mas ele começa falando de uma aventurança dos pobres. Ele não fala de pobres de uma classe social, ele não fala de pobres de uma classe de necessidades, ele não fala de pobre de uma inferioridade, de uma classe inferior, ele não fala de pobre de religião, ele não fala de pobre de estado, de situação, de vida. E ali registra-se muito bem, eles conseguem registrar, capturar aquilo a qual o Mestre Jesus estava colocando. E eu vou parar somente nessa primeira bem-aventurança que fala sobre pobre de espírito. Porque ele não falou pobre social, pobre de uma sociedade inferior a uma classe, não falou de uma classe de religiosidade, inferioridade, não falou de uma classe de poder, não falou de pobre de necessidade, pobre de capacidade. Mas ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre de espírito, ou seja, porque deles é o reino de Deus, ou seja, é o reino da paz, é o reino da vida, é o reino da bem-aventurança. E ele começa a ministrar, e os evangelhos, os discípulos registram muito bem. Mateus, no capítulo número 5, versículo número 3, ele registra com perfeição esse pobre de espírito, ou seja, falando de uma pobreza, de uma imortalidade humana, ou seja, falando da natureza imortal, falando da alma. Ele diz: bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, aquele de uma alma imortal. Ele estava dizendo que era bem-aventurado aqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que são dependentes de algo imortal, aqueles que são dependentes de algo sobrenatural, aqueles que são dependentes do Criador do universo, aqueles que são dependentes de algo soberano, sobrenatural, eterno, imortal. E aí Jesus registra: bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, aqueles que são dependentes, aqueles que são necessários, ou seja, são dependentes, que precisam, que são carentes de algo sobrenatural. Ou seja, bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, aqueles que estão em falta, aqueles que precisam, aqueles que são carentes de algo sobrenatural. Não é aqueles que são soberbos, não é aqueles que são superior, não é aqueles que são já não precisam mais, não é aqueles que são conhecedor, não é daqueles que já não precisam, não é daqueles que já têm o conhecimento,
não é daqueles que já conhece o universo, já conhece as coisas sobrenaturais, já desvendou os mistérios. Não, eles bem-aventurado o pobre de espírito, ou seja, aqueles que, independente de uma alma imortal, independente de algo imaterial, eles são necessitados, ou seja, eles são dependentes de algo do Todo-Poderoso, de algo sobrenatural, né? Aqueles que são pobres de espírito, ou seja, são carentes, têm um déficit de espírito, ou seja, precisam, não alcançou o auge, não alcançou a grandeza, mas são sempre dependentes de algo superior, de uma novidade, de uma bem-aventurança, são dependentes de algo do Senhor, né? Porque a nossa alma, ela grita, a nossa alma, ela geme, a nossa alma procura, mas como essa alma imortal, ela precisa de algo sobrenatural. E aí Jesus registra assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, então, quando você é dependente, quando você tem essa humildade de reconhecer que existe um soberano, que existe um Deus, que existe um Criador do universo, que existe algo sobrenatural, que está além das suas capacidades humanas, que está além das ciências humanas, que está além dos recursos humanos, que está além das ciências humanas, nós reconhecemos Deus. Quando nós somos cheios de nós, quando nós somos cheios do nosso eu, quando nós somos cheios das nossas vontades, quando nós somos cheios do nosso querer, quando nós já somos cheios que nós temos tudo, que nós não precisamos de nada, que nós já conhecemos o caminho, que nós já sabemos o universo, que nós já sabemos de tudo, aí esse reino de Deus não é para nós, né? Então, eu queria registrar essa reflexão. Bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, não é um espírito miserável, pequeno, não, mas é um espírito que necessita, um espírito que precisa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, né? Então, eu queria registrar nesse momento, nessa tarde, enquanto o sol está se pondo aqui, né? O sol está indo, o sol está se colocando, dizer a você, se você ainda tem perguntas, se você ainda tem dúvida, se você ainda precisa, se você ainda necessita, se você ainda é incapacitado dessas coisas do sobrenatural, do Criador, então o reino de Deus é para você. Ou seja, quando você reconhece que a sua alma imortal, ela é desconhecida do sobrenatural, então essa reflexão é para você, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. E Jesus ali no sermão, no Monte das Bem-aventuranças, eu tive pela misericórdia o privilégio de estar no Monte das Bem-aventuranças, e eu pude captar e ver, né? Jesus olhando e dizendo, né? Sobre essa necessidade, né? Não é um pobre miserável, não é um pobre necessitado, mas é um pobre de espírito, ou seja, aquele que falta, aquele que precisa, aquele que é dependente, aquele que é incapacitado das coisas de Deus, porque nós não conseguimos entender a nossa alma que busca, a nossa alma que almeja, a nossa alma que chora, a nossa alma que grita, a nossa alma que depende, a nossa alma que muitas das vezes as drogas não conseguem aquietá-la, né? A riqueza não consegue aquietá-la, a desgraça não consegue aquietá-la, ou seja, nenhuma situação consegue aquietar a nossa alma não consegue ter a resposta. Por quê? Porque quando nós somos pobres de espírito, ou seja, somos humildes da nossa consciência e sabendo que a nossa alma imortal, que a nossa vida precisa do Criador, nós almejamos, nós alcançamos, e diz que dos tais é o reino de Deus, né? Então eu queria deixar essa reflexão nessa tarde, dizendo, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Bem-aventurados aqueles que
que são incapacitados de reconhecer e que depende da grandeza de Deus, depende das misericórdias de Deus, depende do sobrenatural de Deus, depende das bênçãos de Deus, tá bom? Fique com o Senhor, fique com Deus, fique com essa reflexão e que Deus lhe abençoe, tá bom? Fique com Deus e um abraço.